Arro, aqui é Selene Djekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Kokopelli. Kokopelli ou Kokapili, Kokopeltio, Kokopilau, Nelpikuai, da nação Pueblo, Ololowiskia Zuni, é uma divindade da fertilidade que é venerado por algumas culturas nativas americanas no sudoeste dos Estados Unidos. Kokopelli é um Katina, ou espírito, encontrado na mitologia dos Hopi, Zuni e outros povos indígenas Pueblo do sudoeste americano. Ele é especialmente proeminente na antiga cultura Anasazi, da área das quatro cantos, das quatro bases, no Colorado, Arizona, Novo México e Utah, chamado Four Corners. Alguns compararam a importância de Kokopelli para os índios do sudoeste com a de Abraão para os judeus e a de Paulo para os cristãos. Como a maioria das divindades da fertilidade, Kokopelli preside o parto e a agricultura. Ele também é um deus trickster, é um trapaceiro, mestre da comunicação, caçador e mestre trançador, e representa o espírito da música. Em seu domínio sobre a agricultura, a flauta de Kokopelli afugenta o inverno e traz a primavera. Diz-se que ele tem o poder de extrair o calor da terra e da humanidade. Sua presença é sempre sentida ao dar vida para as plantas ou os animais. Muitas tribos, como os Zuni, também associam Kokopelli às chuvas. Os mitos e as lendas a respeito de Kokopelli são abundantes nos pueblos antigos. As mais famosas vêm dos Zuni e dos Hopi, do sudoeste da América, no Novo México. Kokopelli é geralmente descrito como um flautista corcunda dançando, muitas vezes usando penas ou saliências em formas de antena de inseto na cabeça, e às vezes exibindo genitais masculinos de tamanho exagerado. A corcova de Kokopelli é representada às vezes como um arco que cobre sua parte traseira inteira. Outras vezes cobre somente a metade mais baixa para trás. Seus braços são representados geralmente em forma de V, com seus cotovelos que apontam para baixo, para a terra. Seu pé para diante é representado geralmente como uma continuação da linha curvada que esboça sua corcova. Do mesmo modo, seu pé traseiro é representado geralmente como uma continuação da linha dianteira de seu corpo. A flauta, que é realmente uma flauta do nariz, é representada geralmente como uma linha reta, ou par de linhas retas. Às vezes, entretanto, ela pode ser curvada. Frequentemente, tem na extremidade de um clarinete. Algumas vezes considera-se que Kokopelli não tenha uma flauta em sua boca, mas uma zarabatana. Um número uniforme de elementos da crista é encontrado geralmente na cabeça de Kokopelli. Na cultura dos povos Pueblo, a crista festiva representa as antenas emparelhadas de um gafanhoto com que às vezes é associado. Ao ser representado do mundo do espírito, aparece com penas em sua cabeça e não com antenas. Em outras descrições, essa crista representa raios de luz. Quando aparece, o falo de Kokopelli simboliza as sementes férteis da reprodução humana. Projeta-se geralmente para cima do corpo mais baixo e é representado às vezes somente como uma única linha ou seta. Se analisadas cientificamente as deformidades físicas, incluindo a ereção permanente e a corcunda, podem estar relacionados a algum tipo de tuberculose chamada doença de Pott. Por muitos anos, a teoria de que Kokopelli sofria de tuberculose espinhal era popular. Tuberculose espinhal ou doença de Pott explicariam a sua postura torta, ou até mesmo a ereção presente em alguns petróglifos. A pressão da coluna torta dá a muitos sofredores da condição uma ereção permanente. De acordo com a teoria da doença de Pott, o personagem Kokopelli foi baseado em um flautista viajante que sofria da doença.
Isso explica as costas, a ereção e até o pé esquerdo inchado que parece existir em muitos petróglifos de Cocopelli. Em muitas culturas nativas americanas, pessoas com diferenças físicas eram vistas como sagradas ou como se fossem tocadas pelos deuses. Alguém com a doença de Pott pode ter tido essa alta consideração também. Em vez de serem evitados pela sociedade, que é uma maneira muito ocidental de agir, eles foram acolhidos e abraçados pelo que os tornava diferentes. Os corcundas, em particular, eram geralmente considerados como tendo poderes sobrenaturais em muitas culturas nativas americanas, especialmente onde hoje é o México Central. Sabemos que o povo do sudoeste americano fez contato com seus primos mais ao sul, e é lógico que algumas dessas tradições foram mantidas por ambos os grupos. Uma das plantas que está em quase todas as representações de Cocopelli é o milho. Isso tenderia a dar credibilidade ao argumento de que Cocopelli era um deus da fertilidade, e de fato alguns petróglifos que foram agrupados sob o nome de Cocopelli retratam uma figura fálica ereta. A ereção e o milho certamente parecem indicar que ele era simplesmente uma divindade de abundância e fertilidade, mas alguns estudiosos nem têm certeza de que Cocopelli era de fato uma divindade. Algumas tribos dizem que ele carrega sementes e bebês ou fetos nas costas. Cocopelli preside também a reprodução dos animais de caça e por esse motivo é frequentemente representado com companheiros animais, como carneiros e veados. Diz a lenda que sua flauta tem poder de encantar os animais e a terra. Outras criaturas comuns associadas a Cocopelli incluem animais que tomam sol, como cobras, ou animais que amam a água, como lagartos e insetos. Cocopelli frequentemente aparece em Paiatamo, outro flautista, em representações de cerimônias de moagem de milho, e às vezes surge com uma consorte, Cocopelmime ou Cocopelmana. Diz-se que Cocopelli pode ser visto na lua cheia e minguante como o homem ou o coelhinho da lua. Nos últimos anos, a versão imasculada, ou seja, não itifálica, de Cocopelli, foi adotada como um símbolo mais amplo do sudoeste dos Estados Unidos como um todo. Sua imagem adorna inúmeros itens, como camisetas, bonés, chaveiros e decoração. Uma trilha de bicicleta entre Grand Junction, Colorado, e Moab, em Utah, agora é conhecida como Cocopelli Trail. Há muita arte retratando o personagem que chamamos de Cocopelli e pode ser encontrado ao norte das montanhas rochosas canadenses, ao leste de Oklahoma e ao oeste da Califórnia. Embora a figura tenha se tornado popular em uma grande parte da América do Norte, o ponto de origem de Cocopelli é a região de Four Corners, no sudoeste americano, onde os atuais Utah, Arizona, Colorado e Novo México se encontram. Cerca de 1.300 anos atrás, ou até mesmo antes disso, alguns estudiosos dizem que Cocopelli apareceu pela primeira vez no ano 200 da Era Comum. Cocopelli ganhou destaque entre 500 antes da Era Comum e 1325 da nossa Era. Foi considerado uma figura religiosa predominante até o estabelecimento do culto de Katsina. Algumas tribos dos nativos americanos do sudoeste adoram Cocopelli até hoje. Cocopelli é uma das figuras mais facilmente reconhecidas encontradas nos petróglifos e nos pictogramas do sudoeste. O mais antigo petróglifo conhecido da figura data de cerca de do ano 1000 da nossa era. Os nativos americanos não criaram um monte de estátuas de Cocopelli. O que eles nos deixaram foram petróglifos e pictogramas. Um petróglifo é feito arranhando a superfície oxidada de uma rocha no deserto, removendo o revestimento externo escuro para revelar a rocha mais clara por baixo. É como riscar uma imagem, e como resultado, os resultados não são tão bons, né? As pictografias parecem um pouco melhores. São simplesmente imagens pintadas na rocha, mas poucas delas sobreviveram. Segundo especialistas, entre as primeiras evidências visuais relacionadas ao culto e reconhecimento de Cocopelli estão as figuras da cerâmica Rorocan.
Esses vasos foram criados especialmente para cozinhar, armazenar alimentos e realizar rituais. Essas peças de cerâmica foram rastreadas até os antigos moradores do atual Arizona e são conhecidas por terem sido feitas há 1000 anos atrás. Por esse período, figuras masculinas semelhantes que também empunham flautas e mostram falos começaram a aparecer, comumente como petróglifos que são geralmente encontrados na arte rupestre que eram comuns nas culturas dos povos Pueblo. Pensa-se que muitas representações do Cocopelli tenham se originado de americanos pré-históricos. Mais tarde, as lendas e mitos se desenvolveram, evoluindo em diferentes grupos nativos americanos. Dennis Slipher, um antropólogo, certa vez apontou que Cocopelli pode não ter se originado de apenas uma história, mas ao invés disso ele pode ser o resultado de complexas combinações de diferentes histórias, mitos, personalidades, traços e deidades que eventualmente evoluíram para um personagem por 1000 anos ou mais. Tal como acontece com a maioria dos Catinas, o Hopi Cocopelli era frequentemente representado por um dançarino humano. Cocopelli é uma escultura de choupo, frequentemente esculpida hoje. Uma figura corcunda semelhante é encontrada em artefatos da cultura do Mississippi, do sudoeste dos Estados Unidos. Entre aproximadamente 1200 a 1400 da nossa era, os vasos de água foram criados na forma de uma mulher corcunda. Essas formas podem representar uma heroína cultural ou ancestral fundadora, e também podem refletir conceitos relacionados às bênçãos vivificantes da água e fertilidade. Os missionários espanhóis na área convenceram os artesãos Hopi a geralmente omitir o falo de suas representações na figura. Cocopelli é uma daquelas divindades sobre as quais sabemos muito pouco. É provável que seu nome não fosse Cocopelli até relativamente recentemente. Seu nome Coco significa madeira e pele para corcova, ou saco de sementes. Ou ainda o nome Cocopelli pode ser uma combinação de coco, outra divindade Hopi Izuni, e pele, a palavra Hopi Izuni para a mosca do deserto, que a gente já vai falar a respeito mais adiante. Uma etimologia mais recente é de que Cocopelli significa literalmente corcunda de Catina. O nome Cocopelli apareceu pela primeira vez em 1898, onde foi escrito Cocopelli com um L. 5 anos depois foi escrito Cocopelli com 2 L's, e essa grafia tem sido a mais popular desde então. Mas o termo não é nativo americano e foi cunhado por um homem branco. A palavra que o escritor, em 1898, estava procurando era provavelmente Cocopolo, que é o nome de um Hopi Catina que ainda hoje é adorado. Os locais, melhor dizendo, onde Cocopelli era cultuado, que vai do sul ao México às regiões do sul do Colorado, são marcados por pedras com a imagem de um flautista corcunda. Sua vida era contada com tintas coloridas ao redor de muitas fogueiras de conselho, e preces em seu louvor eram entoadas em inúmeras quivas. Os bonecos Catina, que representam Cocopelli, mostram seu corpo com uma enorme ereção, símbolo de sua masculinidade e fertilidade. De acordo com as lendas da vila de Pueblo, San Ildefonso, o saco de Cocopelli continha suas músicas, que ele trocava por novas músicas enquanto viajava. Outra lenda da nação Navarro dizia que o saco feito de nuvens continha sementes e arco-íris. Isso está relacionado à relevância de Cocopelli na agricultura e colheita. Em alguns contos Hopi, a bolsa ou corcunda de Cocopelli contém presentes que ele usa para atrair mulheres. Na aldeia Hopi de Oraibi, eles acreditam que Cocopelli carregava camisas de pele de veado e mocassins, que ele costumava trocar por noivas ou bebês que ele deixava com as jovens. De acordo com os indígenas Hopi, a corcunda é na verdade um saco de sementes. Esse saco contém sementes de todas as plantas do mundo que ele espalhava a cada primavera. Cocopelli vai de vila a vila e toca seus tons melodiosos, dispersa as sementes na terra, trazendo desse modo a vida nova ao mundo.
Seu poder de fertilidade assegura o sucesso em colheitas, no crescimento e na concepção humana. Era muito evocado na época de plantar milho para assegurar uma boa colheita. Os navarros o consideram o deus da colheita e da abundância, os Zuni como um sacerdote da chuva. Outros consideravam-no como um guia espiritual com poder de cura real. Outros ainda o consideravam um sacerdote espiritual com poderes de cura reais. Quando as mulheres Hopi não podiam ter filhos, elas procuravam Kokopelli porque ele era capaz de restaurar seus poderes de engravidar. Segundo a lenda Hopi, Kokopelli passava a maior parte do tempo cuidando das sementes e seduzindo as filhas da aldeia enquanto sua esposa, Kokopelli Mana, corria atrás dos homens. Os Winnebags acreditavam que Kokopelli era capaz de separar seu pênis e enviá-lo rio abaixo para seduzir as jovens donzelas inocentes que estavam se banhando no riacho. A tradição do sul de Utah retrata Kokopelli como um homenzinho que costumava viajar pelas aldeias carregando um saco de semente de milho nas costas, ensinando as pessoas a plantar enquanto viajava. Ele também teria trocado conchas e contas por pedaços de turquesa. Alguns especulam que essa imagem de Kokopelli pode ter sido derivada de comerciantes viajantes da época que anunciaram sua chegada tocando uma flauta à medida que se aproximavam, uma tradição que ainda é praticada na América Central. Casais que não podiam ter filhos rezavam frequentemente por Kokopelli para a graça da maternidade. Em outros contos, Kokopelli carrega um bebê nas costas ou feto e o deixa com uma jovem. Por essa razão, algumas jovens muitas vezes o temem. Dizem que sua semente era sagrada e que sua linhagem gerou crianças dotadas de talentos especiais. Qualquer mulher recolhida por Kokopelli como consorte era honrada no seio de seu povo, pois geraria um filho pertencente à raça dos deuses. Ele frequentemente participa de rituais relacionados ao casamento, e o próprio Kokopelli às vezes é retratado com a sua consorte. Os Hopi também têm uma catina fêmea chamada Kokopelli Mana, a gente já falou sobre isso. Durante as danças cerimoniais, um artista vestido como Kokopelli Mana desafia os homens Hopi a correr com ela. Se ela pegar seu oponente, ela o derruba e finge acasalar com ele. Outros dizem que a corcunda era na verdade uma cesta, onde Kokopelli carregava nossos problemas e os afastava. Kokopelli possui a sabedoria das idades, ele é um viajante alegre que tem lições para tudo, mas talvez sua lição maior é a de que nós não devemos ver a vida de maneira tão séria. Como um deus trickster, ele é representado como um menestrel, que significa essencialmente o espírito da música. De acordo com uma velha lenda, Kokopelli traz a boa sorte e a prosperidade a qualquer um que escuta suas canções. Kokopelli carrega a pureza e a espiritualidade da música, e sua flauta mágica viaja pela vila, espalhando dádivas a todos que visita. Sua flauta simboliza felicidade e alegria. Ela é semelhante às flautas usadas nos rituais religiosos dos nativos americanos. A flauta de Kokopelli simbolizava seu poder de atrair mulheres como o deus viril da fertilidade. Em muitas tribos nativas americanas, instrumentos como a flauta eram amplamente utilizados para desenvolver canções, serenatas e sinais que conjuravam encantamentos de amor. Reza a lenda que todos na aldeia cantavam e dançavam a noite toda quando ouviam Kokopelli tocar sua flauta. Na manhã seguinte, todas as donzelas da aldeia estariam grávidas. O simbolismo de Kokopelli irradia uma caça bem-sucedida, bem como o crescimento e a colheita das plantas. Como caçador, ele pode tocar flauta para atrair a ovelha da montanha que está caçando. Quando toca sua flauta, o sol aparece, a neve derrete, a grama começa a crescer, os pássaros começam a cantar e todos os animais chegam ao redor para ouvir suas canções. Por causa dessa lenda, Kokopelli estava fortemente conectado ao final do inverno e à chegada da primavera. Sua música afofa a terra e a deixa pronta para receber a semente. A magia de sua flauta é também uma magia para estimular a criatividade e ajudar a ter bons sonhos. Os Zuni
o chamam de sacerdote da chuva e conectam a ele sua música com o dom da chuva. Segundo os Hopi, Cocopelli aquecia a terra com os ventos, tocando sua flauta, enquanto os conduzia à sua terra natal. A magia de sua flauta também foi pensada para estimular a criatividade e ajudar a realizar bons sonhos. Cocopelli tem sido inspiração para muitos tocarem flauta atualmente. Flautas de estilo mais moderno são tocadas hoje por muitos graças à lenda de Cocopelli. Cocopelli é também conhecido como aquele que traz a alegria. Ele era um bom místico que viajava espalhando alegria e felicidade com sua música e bom humor. Cocopelli tem sido reverenciado desde pelo menos o tempo dos povos ancestrais Hohokam, Yuman e Pueblo. As primeiras imagens conhecidas dele aparecem na cerâmica Hohokam, datada de algum tempo entre 750 a 850 da nossa era. Imagens de Cocopelli estão entre as mais antigas que sobrevivem na antiga arte rupestre no sudoeste americano. Ele também é uma figura popular na cerâmica pintada. Cocopelli é uma das imagens mais intrigantes e as mais difundidas sobreviventes da antiga mitologia nativa norte-americana. Sua natureza é alegre, faz com que as pessoas ponham para fora aquilo que elas têm de bom. Ele é carismático e aparece em vários contos dos contadores de histórias, atores, músicos, artistas, artesãos, por milhares de anos. Muitos ainda acreditam em suas propriedades mágicas. Cocopelli pode ter sido originalmente uma representação dos comerciantes astecas, conhecidos como postecas, que podem ter viajado para essa região do norte da Mesoamérica. Esses comerciantes traziam suas mercadorias em sacos pendurados nas costas, e esse saco pode ter evoluído para a corcova familiar de Cocopelli. Eles também carregavam flautas. Algumas tribos consideram Cocopelli um comerciante. Esses homens também podem ter usado flautas para se anunciarem como amigáveis ao se aproximarem de um assentamento. Essa origem ainda é questionada. No entanto, uma vez que as primeiras imagens conhecidas de Cocopelli antecedem a era principal do comércio dos povos mesoamericanos ancestrais Pueblo por várias centenas de anos, bem como o Império Azteca e seus postecas. Na década de 1940, um grupo de estudiosos americanos tentou traçar as origens de Cocopelli até a América do Sul, mais especificamente para Calahuayo, um grupo que vivia perto da atual Bolívia. Dizia-se que os Calahuayo eram uma tribo cheia de nômades curandeiros que tocavam flauta e viajavam por todas as Américas espalhando os dons da música e sementes de milho. De acordo com essa teoria, o petróglifo Cocopelli homenageia esses homens, os homens que talvez trouxeram o milho para o deserto sudoeste pela primeira vez. Muitos acreditam que Cocopelli era mais que um comerciante e, mais significativamente, um importante transportador de informações e bugigangas de longe. Como contador de histórias por excelência, Cocopelli tinha o dom das línguas, com um repertório formidável de habilidades de contar histórias em linguagem corporal para complementar seus muitos talentos. O habitual anúncio barulhento de Cocopelli na chegada garantia tanto a identidade e, portanto, a segurança de sua presença única em uma comunidade. Muitas vezes acompanhado por um aprendiz em suas viagens e comércio, Cocopelli foi importante para unir comunidades distantes e diversas. Nos Andes sul-americanos, Equeco, que já tem vídeo aqui no canal, funcionava da mesma maneira. Ao chegar às batidas e ao retinir de suas mercadorias penduradas ao redor de sua pessoa, sinalizavam a todos que uma noite de entretenimento e comércio de seus bens e talismãs iriam acontecer. Ainda hoje, visitantes externos ocasionais podem ser chamados ou referidos como Cocopelli quando trazem notícias, histórias e bugigangas do mundo exterior para compartilhar com as pequenas aldeias Pueblo. Outra teoria é que Cocopelli, na verdade, fosse um inseto antropomórfico, ou até mesmo alguns tipos de inseto. Cuaan Cocopelli recebeu o nome de uma mosca corcunda que está sempre acasalando, representa a fertilidade, não se esqueça disso. A robber fly, ou mosca do deserto, mosca assassina ou mosca ladrão,
da subfamília Acyllinidae, um inseto com uma probóscide proeminente e costas arredondadas, que também é conhecido por inclinações sexuais zelosas e que se alimenta principalmente ou exclusivamente de outros insetos, capturando-os em pleno voo. Lembra que os mosquitos tocam um tipo de flauta, né? Não se esqueçam disso. E aqui eu venho questionar aqueles que me questionam se mosquito não pode ser animal de poder. Tá aí outra prova. Em um conto sobre como Cocopelli guiou os Hopi para uma nova terra, Cocopelli seria um gafanhoto. Quando uma águia o desafia a passar uma flecha através de seu corpo, Cocopelli habilmente desliza a flecha sob uma de suas duas asas. A mitologia nativa americana conta que 2 povos insetos antigos foram feridos como uma águia disparou suas flechas. Eles se curaram, tocando suas flautas e receberam calor. Esses povos insetos assemelham-se a Cocopelli e a sua esposa Cocopelli Mana. A flauta é consequentemente um símbolo de cura poderoso. Cocopelli é um menestrel divino, vagueando entre os pueblos que tocam sua flauta. Pode afastar a tristeza dos povos com seus tons poderosos e também é capaz de amenizar o inverno áspero e longo trazendo calor. Nas inscrições das rochas, Cocopelli assemelha-se mais a um inseto que a um homem, e muitas de suas primeiras representações o mostram dessa forma. Cocopelli também é relacionado com a cigarra. De acordo com a tradição do deserto, era o zumbido da cigarra que mantinha o mundo aquecido o suficiente para o milho crescer. E o milho era extremamente importante para os nativos americanos, porque sem milho não tinha vida. Assim, as cigarras aqueciam a terra para o milho que sustentava a vida. E dizia-se que o zumbido que aquecia a terra vinha de seu nariz em forma de flauta. Para os Hopi modernos, as palavras para flauta e cigarra são as mesmas, mostrando como as duas estão entrelaçadas. Os nativos americanos fizeram deuses, quase todos os animais encontrados no deserto, desde o popular coiote até a mulher-aranha cantada em muitos círculos pagãos. Muitos desses animais se tornaram um híbrido entre humano e animal, assim como no Egito, e é altamente provável que Cocopelli seja uma cigarra com aparência humana. A teoria até esclarece a curva nas costas, já que a cigarra tem as costas arqueadas. Cocopelli era um brioso tolteca que chegou a Aztlán, vindo do coração do México. Aztlán foi o local onde se originou a poderosa nação asteca antes que ela construísse sua capital no meio de um lago, numa ilha conhecida hoje em dia como a Cidade do México. A fronteira norte de Aztlán ficava ao sul do Colorado e cobria todo o vale do Rio Grande no Novo México. Aztlán era povoada pelas pacíficas nações dos pueblos. Estes pueblos eram fazendeiros e habitavam as encostas das montanhas. Dependiam dos seres trovão e do arco-íris para alimentar as 3 irmãs, o milho, a abóbora e o feijão, que garantiam sua sobrevivência. Diz a lenda que uma tribo estava passando por um longo período de seca. Por mais oração que fizesse, a chuva não chegava. O alimento estava racionado e em pouco tempo acabaria. A tribo começava a perder as esperanças sobre seu futuro. Assim como o solo, os membros da tribo estavam ficando cada vez mais secos e áridos. E, quando parecia que não havia mais nada a se fazer, um viajante solitário apareceu caminhando tranquilamente. Como de costume, foi recebido pelo chefe, e mesmo sem ter nada a oferecer, foi convidado a passar a noite com eles. Quando todos no fim do dia se juntaram ao redor da fogueira, contaram ao viajante o que estava acontecendo. Contaram como a seca estava acabando com a saúde e as esperanças de todos ali presentes. Entristecidos, contaram como suas preces não haviam sido ouvidas. Comovido pela história, Cocopelli tirou de sua sacola uma flauta. Levantou e começou a tocar sua música melodiosa. Sua música suave e inspiradora ecoava pela parede do desfiladeiro. A colina verde estava repleta de habitação no alto da encosta. As fogueiras brilhantes ardiam, e todo o povo olhava maravilhado, observando Cocopelli transformar a música encantada de sua flauta de nariz numa poção milagrosa, que alimentava os corações dos jovens e velhos.
Cocopelli não tinha corcunda, pois sua corcunda estava sentada a seu lado, e devia ser a sua sacola de objetos sagrados e de cura que ele havia trazido para negociar. Sua flauta parecia brilhar à luz da fogueira, e ele empregava os reflexos do fogo ao som de sua música para hipnotizar todo aquele público. Dançando e tocando sua flauta, ele ia fazendo círculos ao redor da fogueira, ora direcionando a flauta para a terra, ora para o céu. As penas do cocar de Cocopelli eram brilhantes e vermelhas de arara e davam a ilusão de que o corpo se banhava na chama eterna da paixão e da criatividade. O fogo da fertilidade que coroava sua cabeça também se irradiava de seu corpo enquanto se inclinava oscilante diante do fogo tribal. A música de Cocopelli foi convidando os presentes a esquecerem por um breve momento o seu infortúnio e a se entregarem à melodia que aquecia novamente seus corações. Aos poucos, os membros da tribo se viram envolvidos pela música de Cocopelli e começaram a dançar ao redor da fogueira. Mais e mais pessoas iam se aproximando, chamadas pela música de Cocopelli. Após um longo período de escassez, a tribo voltava a celebrar o simples fato de estar viva. Ao terminar de tocar sua flauta, embrulhou-a como se fosse uma criança num pano brilhante e ofereceu à grande nação das estrelas. Suas palavras alcançaram os recantos mais distantes do povoado. Essa flauta leva a música das estrelas à grande mãe e convoca os seres trovão a virem fazer amor com ela, gritou Cocopelli. Essa união dará ao povo uma criança, que um dia conduzirá de volta as estrelas através da terra interior da qual todas vieram. Os murmúrios de admiração saídos da boca do povo ecoaram pela noite escura. Subitamente, a luz que os seres trovão lançaram foi o suficiente para que todos vissem as massas do povo nuvem que já haviam se agrupado nos céus em resposta ao chamado de Cocopelli. Uma vez mais, o povo gritou espantado com a mágica realizada por esse deus, Cocopelli. Até mesmo os bebês que já estavam dormindo acordaram para apreciar o espetáculo mágico de Cocopelli. Certamente a chuva, há muito esperada, viria para alimentar as 3 irmãs, milho, abóbora e feijão, e o povo conseguiria sobreviver. Cocopelli recomendou que todos apanhassem seus potes de barro e recolhessem a água da chuva para usar no futuro. Os trovejadores gritavam que a chuva ia começar. Os bastões de fogo criaram um grande jogo de luzes antes que o trovão retumbante quebrasse o silêncio da noite. Antes desse som, só se ouvia a corrida dos pés metidos nas sandálias de fibra de iuca, subindo e descendo escadas em busca dos potes. Só uma jovem ficou parada de pé perto da praça principal. Ela olhava para cima e observava maravilhada os relâmpagos que iluminavam o céu noturno, enquanto os outros ao seu redor não paravam de correr de um lado para o outro. Cocopelli olhou seu rosto tão maravilhado, bonito e inocente e aproximou-se dela, ainda segurando a flauta como se fosse uma criança. A jovem demonstrava tanta serenidade que chamou a atenção de Cocopelli. "Por que não foi buscar seus potes?" perguntou ele. "Já estão lá em cima", respondeu ela. Cocopelli perguntou seu nome e ela respondeu: "Chamam-me Flor da Neve do clã de inverno do milho branco." "Por que é que seus potes já estão lá em cima, Flor de Neve?" perguntou Cocopelli. "Porque sua flauta me chamou assim que você começou a subir o desfiladeiro e me revelou que você traria chuva", respondeu ela. Cocopelli ficou intrigado. Nisso, ela olhou para ele e sorriu. Cocopelli lhe sorriu de volta. Tinha acabado de entender a sua mensagem. "Então é você", exclamou ele. O xamã do clã da águia começou a invocar o povo para uma oração de graças. Nesse mesmo instante, os primeiros seres do povo da chuva começaram a tocar os seios da Mãe Terra. Cocopelli pegou Flor da Neve pela mão e conduziu-a suavemente até a fogueira. Todos os olhares do povo observavam o casal, que se encaminhava para o centro. Terminada a oração, Cocopelli colocou a sua flauta nos braços de Flor da Neve, como se fosse um bebê, e esse gesto significava que aquela mulher partilharia de sua música e de sua semente dali por diante. A magia pairava no ar, e o filho dessa união usaria a magia do corvo
para ajudar o povo a redescobrir o seu caminho de volta às estrelas. Segundo a lenda, os Pueblo vieram abrindo o caminho do mundo interior, logo após a criação. Enquanto isso, os espíritos de seus ancestrais retornavam ao mundo interno até que soasse a hora de caminhar novamente pela terra. Kokopelli revelou ao povo que houve um momento antes da criação em que cada pessoa era uma fagulha da chama eterna do grande espírito, que havia caído sobre a terra para semear a mãe com seus pensamentos, ideias e ações férteis. Kokopelli também revelou que todos se tornariam vagalumes na grande nação do céu, no dia em que os sangues Tolteca e Pueblo se unissem em um só sangue. Contam os astecas que 9 meses depois Flor da Neve deu à luz a um menino, que se tornou um grande líder espiritual do clã da Águia. A sua magia de cura consistia em unir o caminho de sua mãe ao poder do fogo de seu pai. Aquele local, chamado de Mesa Verde, já está abandonado há alguns séculos. Portanto, uma pergunta ficou pairando no ar. Teria este povo deixado a Mãe Terra para ir viver na grande nação das estrelas? Se isso for verdade, a fertilidade e a abundância de Kokopelli continuam brilhando até hoje em nosso mundo durante todas as noites do ano. Na segunda metade de agosto, primeira colheita na roda do hemisfério norte, muitos nativos celebram Kokopelli. Sua lenda continua popular até hoje, tendo sobrevivido mais de 100 gerações. Artistas contemporâneos retrataram Kokopelli divertidamente como esquiador, mergulhador, jogador de golfe e até mesmo como uma estrela do rock. Kokopelli é tão irresistivelmente carismático que foi reinventado várias vezes por milhares de anos por contadores de histórias, artistas e artesãos. Com todos os mitos e lendas em torno do significado de Kokopelli, há uma coisa que podemos deduzir de todas elas: que essa divindade é aquela que faz as pessoas felizes, seja devido à sua música, sua capacidade de derreter a neve e abrir caminho para a primavera, espalhar sementes para uma boa colheita ou presentear mulheres com crianças. Kokopelli significa felicidade e esperança. Para melhor compreender seus ensinamentos, deveríamos examinar nossas próprias ideias de união com o divino. Quando abordamos a nossa vida com confiança, deixando de lado o ceticismo, abrimos espaço para que nossas mentes se tornem um terreno fértil de nossa evolução. Este ciclo de crescimento permite que cada um de nós ouça a música de nossa própria magia. Cada criatura que vive na Terra é mágica. Cada um de nós representa uma criação única que surgiu do grande mistério. A partir do momento que assumimos essa magia, passamos a encontrar nosso poder de cura pessoal, que se manifesta através do uso correto de nossos próprios dons, talentos e habilidades. Podemos encontrar fertilidade em nossa vida através de uma busca sincera, permitindo que nossa magia pessoal se expresse de forma criativa e deixando fluir através de nosso ser ao invés de bloqueá-la. Kokopelli vive tocando sua flauta e tecendo a magia de suas canções, fazendo-nos recordar que a magia é simplesmente uma mudança pessoal em nosso nível de consciência. Se quisermos plantar sementes que caiam em terreno fértil, devemos transformar nossa visão do mundo, permitindo que nossos talentos se expressem de forma mais contínua. Quanto aos deuses relacionados a Kokopelli. Bem, Kokopelli foi conectado a vários outros deuses ao longo dos anos, principalmente aos deuses maias e astecas. A teoria de que Kokopelli está relacionado com o deus asteca Xochipilli é popular desde a década de 1960 e é uma das razões pelas quais Kokopelli tem às vezes seu nome escrito como Xoxopelli. O maior problema com a teoria é que os astecas não existiam como uma civilização distinta até 1250, e as fotos de Kokopelli datam de pelo menos do ano 700, quer dizer, ele é mais antigo. Ambos os deuses são divindades da agricultura e fertilidade, mas Xochipilli carrega toda uma lista de atributos que nunca aparecem nos petróglifos de Kokopelli. Cerca de uma década depois da teoria que ligava Kokopelli a Xochipilli, surgiu uma nova teoria, ligando o nosso flautista ao deus maia Exua. Em termos de data, faz muito mais sentido, pois a civilização maia já estava em pleno andamento no ano 700. Exua e Kokopelli
estavam ligados por causa da corcova nas costas, uma corcova que foi interpretada como um saco em algumas ocasiões. O deus Cocopolo tem muito em comum com Cocopelli, e não há exagero sugerir que ambos tenham origens comuns. Como Cocopelli, Cocopolo é uma divindade fálica do sudoeste do deserto e tem origens de insetos. Ele não tem a flauta, mas muitas vezes é mostrado com uma coluna ou corcova levemente torta. Ele geralmente usa uma máscara com uma palha de milho presa a ela, que parece um focinho. Como falado no vídeo, Cocopelli também pode ter semelhanças com o Equeco, que é andino, mas também com o deus anão itifálico Bes, egípcio, ligado ao povo e à fertilidade. Símbolos de Cocopelli são a flauta, o falo, a corcunda, sementes, música, comércio, fertilidade, chuva, primavera. Seus animais sagrados são os carneiros, cervos, cobras, lagartos e especialmente os insetos, e ainda mais especialmente a mosca do deserto, a cigarra e o gafanhoto. Suas ofertas. Devido à sua associação com a música de flauta e primavera, você pode ofertar a Cocopelli música, dança, flores da primavera, milho, abóbora, feijões, água de chuva, pratos feitos com esses cereais que eu falei anteriormente, e festa, né? Muita festa, muita música. Fogo. A gente sempre termina o vídeo com oração, né? E a gente vai terminar com uma oração chamada a Balada de Cocopelli. Todo o material que foi utilizado aqui para pesquisa está relacionado na descrição do vídeo. É só você clicar nesses links que você vai poder ir mais adiante do que eu trouxe. Então, a Balada de Cocopelli. Uma estranha figura solitária olha para o passado, onde, gravado por um artista em pedra, mantido firme pela areia em que é lançado, estes últimos 1000 anos completamente sozinho. Ele poderia estar ouvindo, tentando ouvir mocassins arranhando as colinas isoladas? Trazendo o povo mais uma vez perto para ouvir a doce flauta de Cocopelli? Sua imagem inscrita em 1000 faces rochosas do leste ao grande mar ocidental, do sol quente de Sonora às bases das geleiras no norte, proclamando este amado tutelar. Embora poderes possuídos e métodos empregados estão frequentemente em disputa aberta, uma coisa está de acordo: o povo amou ouvir a doce flauta de Cocopelli. Esse boneco de palito com uma corcunda nas costas parecia sempre lançar um bom sentimento. Sua magia, talvez tirada de sua mochila, consolaria os enfermos e curaria, quaisquer que fossem seus talentos, eles certamente eram grandiosos, um fato que ninguém se importa em refutar. Como as pessoas vinham de longe na terra para ouvir a doce flauta de Cocopelli. Cocopelli, toca para mim, então meu coração pode cantar, flauta mágica de mistério, sonhos frutíferos que você traz, canção de Aztlán, fogo fértil, cânions da minha mente, união sagrada de coração para coração. Fala do divino Cocopelli. Eu sou Cocopelli. Todos são Cocopelli. Não há nada que não seja Cocopelli. Eu, como Cocopelli, sou eu mesmo, em busca de Cocopelli. Quando Cocopelli conhece Cocopelli, Cocopelli está satisfeito. Todos os que conhecem o mistério da peça de Cocopelli, sintam o futuro que está a caminho. Ouça a beleza simples da flauta. Escuta a verdade e ilumina o caminho. Vai, Cocopelli. Bem, aqui eu finalizo o vídeo. Conta aqui pra gente se você já conhecia Cocopelli, se você cultua Cocopelli, como você oferta Cocopelli, divide suas experiências com a gente. Se por acaso você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like para poder fazer com que esse vídeo suba no YouTube e chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E também, se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Aqui eu finalizo o vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Até o próximo vídeo. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.